Os gêmeos do milionário viúvo não dormiam fazia meses. Nenhuma babá passava da primeira semana. Algumas iam embora tremendo, outras chorando. Mas, naquela noite em que Lívia chegou, algo mudou. Não foi um método, não foi um remédio, foi uma canção. E um silêncio que ela conhecia bem demais. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. A caminhonete parou diante do portão de ferro às 6 da tarde. A luz alaranjada do pôr do sol tingia a fachada colonial da fazenda Ferraz, cercada por eucaliptos e silêncio. Lívia desceu com sua mochila surrada e o cabelo preso num coque mal feito. Dona Cida a esperava no alto da escadaria com os braços cruzados e expressão tensa. "Você tem certeza disso, Cida?" Lívia perguntou em voz baixa, observando a imensidão da propriedade. "Eu não tenho certeza de mais nada, minha filha. Mas aqueles meninos precisam de alguém que escute", respondeu a governanta com os olhos marejados. A última babá havia saído correndo 3 dias antes, no meio da noite. Desde então, ninguém mais se arriscava. Os gêmeos Bento e Caetano, de apenas 5 anos, não dormiam juntos nem separados. Choram em turnos, gritam, se escondem, recusam-se a falar. E o pai... Bem, o pai é quase um fantasma. Lívia foi levada ao quarto de hóspedes no andar de cima. O corredor era comprido, os pisos rangiam, e cada parede exibia uma lembrança da família. Fotos da fazenda em construção, a esposa falecida sorrindo com os meninos no colo, e um retrato solitário de Eduardo Ferraz ao lado de um cavalo branco, olhando o horizonte como se já soubesse que não teria paz. Quando o relógio bateu 23, o primeiro choro ecoou pela casa. Vinha da ala leste. Lívia se levantou, ainda sem saber onde era cada quarto. 5 minutos depois, outro choro, agora do lado oposto. Ela não hesitou. Pegou uma manta e caminhou pela escuridão como quem já tinha estado ali. E, de certo modo, já tinha. Porque o tipo de dor que habitava aquela casa, ela conhecia desde os 12 anos. Quando perdeu o irmão gêmeo, num verão que até hoje se recusa a passar. Naquela noite, ninguém a impediu de entrar, e ninguém a esqueceu depois. O relógio da sala marcava quase meia-noite quando Lívia parou diante da porta do quarto de Caetano. O choro era abafado, como se ele tentasse conter o próprio desespero com medo de incomodar. Ela encostou o ouvido na madeira por um instante, depois abriu devagar, sem bater. O menino estava encolhido num canto da cama, coberto até os olhos. Os olhos brilhavam no escuro, vidrados no teto, como se temesse que algo viesse do alto. Ao perceber a presença dela, arregalou ainda mais os olhos, mas não disse nada. Apenas tremia. Lívia não acendeu a luz, nem falou. Caminhou até ele com passos leves, sentou-se na beirada da cama e, num gesto lento, tirou o tênis e puxou a manta até se deitar ao lado dele. Caetano ficou imóvel por alguns segundos. Ela também. No silêncio, só se ouvia o som do vento batendo contra as venezianas. Então, como quem vasculha a própria infância em busca de abrigo, Lívia começou a cantar. Era uma melodia suave, de poucas palavras, que ela conhecia desde antes de aprender a escrever. Uma cantiga que sua avó entoava quando ela e o irmão tinham medo das trovoadas do interior. A mesma canção que ela cantou pela última vez no hospital, quando Lucas já não abria mais os olhos. Caetano não disse uma palavra, mas aos poucos o choro cessou. Os olhos se fecharam devagar, os ombros relaxaram. E no silêncio daquela fazenda que tanto escondia a dor, ele finalmente adormeceu. Lívia ficou ali, imóvel, observando a respiração tranquila do menino. O colchão era macio, mas ela dormia melhor no chão, de terra batida da casa da avó. Talvez por isso, não se mexeu quando escutou passos suaves vindo do corredor. A porta entreaberta permitia ver a silhueta miúda de Bento, parado à espreita.
Ele estava com um ursinho de pelúcia nos braços, os olhos arregalados e curiosos. Não disse nada, só caminhou até a cama, subiu com cuidado e deitou do outro lado de Lívia, puxando a manta para cobrir metade do rosto. Em segundos, os dois meninos respiravam em sincronia. Lívia os observava entre os dois travesseiros, com os olhos marejados. Não era tristeza, tampouco felicidade. Era algo mais fundo, algo que nem ela mesma conseguia nomear. Dona Cida, que havia deixado a porta entreaberta sem querer, assistia tudo de longe. Os dedos crispados sobre a maçaneta, o coração apertado. Ela se lembrava de cada babá que passou por ali. Todas saíam frustradas, muitas com olheiras, algumas com marcas no braço de crises de pânico dos meninos. Mas nunca tinha visto aquilo. Nunca os vira dormindo juntos, lado a lado, abraçados em silêncio. Sentiu uma fisgada no peito que confundia orgulho com alívio. Na manhã seguinte, a casa acordou mais tarde. Dona Cida estranhou o silêncio nos corredores, até perceber que o choro cessara. Preparou o café com mais calma, colocou o pão de queijo no forno e um bule extra de café sobre a mesa. Quando ouviu passos leves na escada, virou-se para ver Lívia descer, com os cabelos ainda presos num coque torto, usando a mesma roupa da noite anterior. E atrás dela, os dois meninos, sonolentos, mas em paz. Bento segurava o ursinho. Caetano puxava a barra da camisa dela com naturalidade. Eduardo apareceu alguns minutos depois. Trajava camisa branca, mangas dobradas, olhar carregado de cansaço. Ao ver os filhos na cozinha, parou no batente. Observou em silêncio. Viu quando Caetano sorriu discretamente para Lívia ao receber um copo de leite com chocolate. Viu Bento se aninhar numa das cadeiras sem sinal de medo. Franziu o senho como quem duvida do que vê. "Dormiram bem?" perguntou, a voz rouca. Lívia ergueu os olhos para ele, firme. "Dormiram juntos", respondeu simples. Eduardo olhou para os filhos, depois para ela. Quis dizer algo, mas o orgulho pesava demais no peito. Apenas assentiu e seguiu até a varanda com o jornal dobrado debaixo do braço. Dona Cida se aproximou de Lívia e sussurrou: "O que foi isso, menina?" "Eu só deitei com eles e cantei. Não tem segredo, não tem manual", disse enquanto passava geleia no pão de Caetano. "Acho que eles só estavam esperando alguém que não fugisse." O dia seguiu calmo. Os meninos ficaram ao lado de Lívia o tempo todo, como dois filhotes, encontrando o cheiro da mãe depois de se perderem. Andavam pela casa em silêncio, mas agora sem pressa. Tocavam objetos, sentavam-se no chão, observavam os passarinhos pela janela. À noite, enquanto organizava os brinquedos na sala, Lívia encontrou um livrinho de capa azul com páginas manchadas de giz de cera. Estava escondido entre as almofadas. Quando abriu, viu um desenho de 3 bonecos, 2 pequenos e um grande. Os pequenos tinham o mesmo cabelo. O grande usava um vestido azul. E todos sorriam. Lívia não disse nada, mas ao fechar o livro, seus olhos marejaram de novo. Ela conhecia aquele tipo de silêncio. Não era a ausência, era a espera. E naquele momento ela entendeu. Aqueles meninos não estavam apenas com insônia. Estavam sozinhos demais para dormir. E talvez, pela primeira vez, tivessem sentido que alguém ali ia ficar. O domingo começou com um céu limpo e um cheiro leve de pão assando vindo da cozinha. A casa parecia suspensa em um tipo de paz cuidadosa, como se ninguém quisesse quebrar o encanto da noite anterior. Bento e Caetano acordaram juntos no quarto de hóspedes, ainda um pouco tímidos, mas colados a Lívia, como 2 pássaros que haviam encontrado abrigo depois de uma longa tempestade. Lívia os ajudou a vestir as roupas e a pentear o cabelo. Cada gesto dela era simples, mas cheio de presença. Não perguntava muito, não apressava, apenas fazia, com cuidado e paciência, como quem sabe que as feridas não saram com pressa.
Desceram os três pela escada estreita e antes mesmo de chegar à cozinha, os gêmeos desviaram o caminho. Caetano segurou a mão dela e a puxou para o corredor à esquerda. Bento vinha atrás, com o ursinho nos braços, olhando em volta como se procurasse algo. Pararam diante de uma parede comprida com quadros alinhados de forma simétrica. As molduras antigas guardavam momentos congelados no tempo. Um casamento no campo, a primeira safra de café, uma comemoração com funcionários, festas de aniversário, o batizado dos meninos. Mas foi uma foto, pendurada discretamente ao lado da estante de livros, que fez os dois pararem. Era uma imagem em preto e branco, de 10 anos atrás, talvez. Uma mulher sentada no gramado da fazenda, sorrindo com os 2 bebês no colo. O vestido simples, o cabelo solto ao vento, os olhos risonhos. Ela não olhava para a câmera, mas para os filhos, como se o mundo estivesse inteiro ali. Bento tocou o vidro com a ponta dos dedos. Caetano encostou o rosto na manga de Lívia. Ela olhou por alguns segundos. Algo naquela mulher parecia atravessar a imagem. Uma doçura calma, parecida com a da avó que a criou, e o modo como ela segurava os meninos, como se nunca quisesse soltá-los. Ela parecia cantar com o olhar, murmurou Lívia sem pensar. Naquele exato instante, Eduardo surgiu atrás deles. Estava de camisa social e calça jeans sem sapatos. Parou a poucos metros, observando em silêncio. O olhar dele pousou sobre a imagem da esposa. Por um segundo, a expressão se suavizou, como se lembranças enterradas tivessem escapado do cofre onde ele as trancou. Essa foto foi tirada 2 meses antes do acidente, disse, com a voz baixa, quase um sopro. Lívia se virou devagar. Os meninos olharam para o pai, mas nenhum correu até ele. Havia um abismo entre eles, construído por silêncios e dor mal cuidada. Eduardo se aproximou e ajeitou a moldura com um gesto automático, como se já tivesse feito aquilo 1000 vezes, só para evitar que ela caísse. Ficaram ali por alguns segundos, todos em volta da imagem de uma mulher que ainda parecia respirar. Ela cantava para eles dormirem. Lívia perguntou, não com curiosidade, mas com delicadeza. Cantava, sempre a mesma música toda noite. Até quando estava cansada demais para falar. Eles só dormiam com ela por perto. Eu nunca aprendi a letra. Achava que não precisava, que era só coisa de mãe, respondeu encarando o quadro. Os meninos voltaram os olhos para Lívia. Não disseram nada, mas os olhares diziam tudo. A canção que ela havia cantado na noite anterior, mesmo sendo outra, tinha feito algo dentro deles se lembrar. Talvez não da letra da mãe, mas da sensação de estar seguro. Hoje tem almoço no galpão de fora. Estão reformando lá, mas ainda tem uma cozinha improvisada. Se quiserem, podem vir comigo, disse Eduardo, desviando o olhar. Foi a primeira vez que ele fez um convite que não soava como uma ordem. Lívia a sentiu surpresa. Os meninos também. E foi assim, com simplicidade, que ela entendeu que algo naquele homem estava começando a ceder. Dona Cida, que vinha descendo com uma bandeja de frutas, viu os 4 no corredor e disfarçou um sorriso. Nunca pensou que veria aquela cena. Horas depois, sentados em um banco de madeira sob a sombra de um ipê, os gêmeos comiam empadão e riam das galinhas que corriam soltas no quintal. Eduardo observava. Lívia ria junto. À mesa, não se falava do passado, nem da ausência, só do gosto da comida, dos pássaros que voavam baixo e do tempo que ameaçava chuva. Quando a primeira gota caiu, Caetano correu e puxou o braço do pai. Vamos para dentro? A voz era tímida, mas audível. Eduardo olhou surpreso para o filho, depois para Lívia, como se pedisse permissão para sentir. Pegou o menino no colo com um gesto desajeitado. Bento veio atrás, segurando a barra da camisa dela. Subiram todos juntos de volta para a casa grande.
Na parede do corredor, a foto da mulher continuava ali, mas pela primeira vez parecia menos um luto pendurado e mais uma lembrança viva, observando de longe uma casa que começava a se juntar peça por peça. Na terceira noite desde sua chegada, Lívia estranhou o silêncio absoluto nos corredores. O relógio da sala marcava quase 2 da madrugada e até aquele momento nenhum som. Os gêmeos tinham dormido depois de ouvirem mais uma história ao lado dela. A canção suave que ela cantarolava enquanto os cobria já havia se tornado ritual. Ainda assim, ela não conseguia descansar completamente. Havia algo na respiração de Caetano que parecia agitada. Algo nos olhos de Bento, que sempre ficava desperto mesmo depois de fechados. Ela se levantou, descalça, e foi até o quarto deles. Abriu a porta com cuidado e encontrou apenas Caetano na cama. Estava virado para a parede, murmurando palavras desconexas, o corpo suado, os punhos fechados. Lívia se aproximou e tentou despertá-lo com carinho. Ele se encolheu como se estivesse se defendendo de algo. Os olhos se abriram de repente, perdidos, molhados, e ele soltou um grito curto antes de perceber que não estava sozinho. "Calma, é só um sonho", disse ela com a voz baixa, mas firme. Caetano chorava sem fazer barulho, como se tivesse aprendido que sentir era algo perigoso. Lívia o envolveu nos braços e sentiu o coração dele bater acelerado. Ele se agarrou a ela com força, quase como quem se segura num galho em meio à correnteza. Quando a respiração dele começou a voltar ao ritmo normal, Bento apareceu à porta, segurando uma folha de papel amassada nas mãos. Lívia olhou para ele, depois para o papel. "Você quer me mostrar isso?" perguntou com cuidado. Bento se aproximou e entregou a folha. Estava riscada com giz de cera preto e vermelho. No centro, um carro de cabeça para baixo, janelas estilhaçadas, um céu escuro. No canto inferior, 2 figuras pequenas observavam de longe, uma delas com os olhos fechados. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Os traços infantis não escondiam o peso daquilo. A simbologia era óbvia, até para quem nunca ouvira a história. Lívia levantou o olhar lentamente. Bento observava sua reação. Caetano encostou o rosto em seu ombro, como se já soubesse o que vinha depois. "Vocês sonham com isso toda noite?" sussurrou. Nenhum dos dois respondeu, mas os olhos disseram sim. Ela não perguntou mais nada. Apenas os abraçou mais forte, com os dois sentados em seu colo, como se o corpo dela pudesse protegê-los daquilo que a mente não conseguia esquecer. Pela manhã, ela foi até a cozinha em silêncio, carregando o desenho cuidadosamente dobrado no bolso da calça. Dona Cida já preparava o café, mas parou assim que viu o rosto dela. "Você não dormiu, né?" Lívia tirou o papel e colocou sobre a mesa. Dona Cida leu a imagem com os olhos. Em seguida, sentou-se e cruzou os braços sobre o avental. "Eu achava que eles eram pequenos demais para lembrar, mas estavam lá, no banco de trás. O carro capotou depois de uma curva fechada. Chovia. Ele tentou segurar, mas rodou na pista. A mãe morreu na hora. O doutor Eduardo ficou 2 dias sem falar. Enterrou tudo. Nunca deixou os meninos voltarem a falar disso." Lívia escutava sem interromper. Sentia que algo naquele silêncio imposto tinha deixado as crianças presas dentro da dor. Como se, ao fingir que nada aconteceu, tivessem sido forçados a sufocar o luto, a saudade, o medo. E agora, isso se manifestava em gritos noturnos e olhos abertos demais. Mais tarde, Eduardo surgiu na cozinha. Vestia uma jaqueta de lã e parecia ter dormido pouco. Cumprimentou com um aceno discreto e se serviu de café. Mas quando viu o papel na mesa, parou. "De onde veio isso?" "Bento me deu hoje de madrugada. Caetano teve outro pesadelo. Ele pegou a folha com mãos tensas. Os olhos varreram o desenho com frieza, mas o maxilar contraído o entregava. Dobrou o papel com cuidado, mas não disse nada. Eles lembram, disse Lívia, olhando nos olhos dele, e estão tentando contar isso com o que tem.
Eduardo respirou fundo, guardou o desenho no bolso interno da jaqueta e se virou para sair. Antes de cruzar a porta, parou. Eu já levei eles em 3 terapeutas. Um mandava pintar, outro botava para desenhar, outro dizia para deixar o tempo curar. Mas nenhum deles dormiu bem uma noite sequer nesses 3 anos. Então me desculpa, mas cantar uma música não vai resolver isso. Lívia não respondeu de imediato. Caminhou até a pia, lavou as mãos lentamente, depois virou-se para ele. Não é a música, é o fato de alguém não ir embora depois do choro. É isso que eles estavam esperando. Eduardo pareceu vacilar, como se algo dentro dele tivesse sido atingido por aquelas palavras, mas não admitiu. Apenas assentiu de leve e deixou a cozinha em passos pesados. Na varanda, com o papel ainda no bolso, ele encarou a paisagem do campo com os olhos fixos. O desenho dos filhos ainda ardia no peito. Pela primeira vez em muito tempo, pensou se o silêncio que impôs a todos por tanto tempo havia sido mais cruel que a tragédia em si. Algo dentro dele começava a rachar. E mesmo que ele ainda não soubesse, a casa inteira sentia isso. A manhã passou arrastada. Eduardo não apareceu no café, nem no almoço. Trancou-se no escritório desde que viu o desenho dos filhos. Lívia respeitou o silêncio, mas os meninos perceberam a ausência. Caetano olhava para a porta fechada com uma expressão que misturava dúvida e culpa. Bento rabiscava devagar num canto da sala, usando os mesmos gizes que usara na madrugada anterior. O sol atravessava a casa com preguiça. O ar estava denso, como se todo mundo esperasse algo que ninguém queria dizer em voz alta. Dona Cida caminhava entre os cômodos sem fazer barulho. Preparou o almoço como sempre, mas ninguém comeu direito. À tarde, sentou-se com Lívia no alpendre e tirou o avental. Ele era outro homem antes do acidente. Duro, sim, mas sorria mais. Fazia piadas ruins, corria com os meninos no pomar. Depois que ela morreu, parece que foi junto. O corpo ficou, mas ele mesmo não. Lívia escutava sem interromper. Sentia que estava pisando em um terreno movediço. Eduardo não era simplesmente um pai enlutado. Era um homem que se obrigou a congelar, acreditando que isso salvaria os filhos. Mas tudo o que ele havia feito foi ensinar a eles como esconder a dor. No fim do dia, enquanto organizava os brinquedos no quarto das crianças, Lívia notou algo diferente. O desenho que Bento fizera naquela manhã estava rasgado em 4 partes e jogado no lixo. Ao lado, o ursinho que ele sempre carregava estava virado de cabeça para baixo, como se tivesse sido atirado. Aquilo não parecia raiva de criança. Parecia frustração de quem tentou mostrar algo e não foi compreendido. Ela recolheu os pedaços do papel, colou com fita adesiva e desceu até o escritório. A porta estava entreaberta. Eduardo estava de costas, parado em frente à estante, com uma taça de vinho nas mãos. Nem percebeu que ela havia entrado. Só virou o rosto quando ouviu o barulho do papel sendo colocado sobre a mesa. Eles estão tentando falar, Eduardo. Estão tentando dizer do jeito que conseguem. Rasgar isso é como rasgar a única voz que têm. Ele soltou o ar com força. Pousou a taça sobre a mesa com mais firmeza do que devia. O líquido derramou um pouco na madeira. Você não tem ideia do que está dizendo. Tenho. Mais do que imagina. Ele virou-se para ela, os olhos avermelhados, mas secos, a mandíbula trincada. Um homem acostumado a controlar tudo, menos a própria memória. Eu passei meses dormindo na porta do quarto deles porque eles acordavam gritando. Já tentei deixar luz acesa, pediatra, terapeuta. Dei remédio, chamei benzedeira, rezei. E agora você chega com uma canção e acha que vai curar o que nem o tempo deu conta? Eu não vim para curar ninguém, só para ficar. E talvez isso seja mais do que eles tiveram desde que ela morreu. O silêncio que veio depois foi espesso. Ele se sentou pesadamente na cadeira de couro, passou as mãos pelos cabelos e encarou o chão. Ela ia fazer 35 anos 2 dias depois do acidente. Eu tinha planejado levar ela para Campos do Jordão.
Tinha reservado chalé, comprado vinho, encomendado uma joia. No fim, enterrei tudo com ela, inclusive a vontade de lembrar. Lívia se aproximou devagar. Não tocou nele. Apenas falou como quem partilha um peso antigo. Meu irmão morreu afogado quando a gente tinha 12. Ele era meu gêmeo, meu espelho. Por muito tempo eu fingia que ele ainda estava lá. Até hoje eu escrevo cartas para ele. Nunca parei, porque eu entendi que lembrar dói, mas esquecer mata por dentro. Eduardo ergueu o rosto. O olhar que ela encontrou não era mais duro. Era o de alguém cansado de segurar um mundo nas costas. Eu nunca chorei, nem no enterro, nem no hospital. Fiquei ali parado, abraçando os meninos, e só pensava em como ia pagar tudo, organizar os papéis, as certidões, a empresa. Fui ensinando os dois a não falarem, a engolirem o choro, a seguirem em frente. Achei que isso era ser forte. Mas agora eles têm medo até de dormir. Ele não conseguiu continuar. Cobriu o rosto com as mãos e ficou assim por alguns segundos. O corpo tremia levemente. Lívia se ajoelhou ao lado dele, sem dizer nada. Apenas ficou ali. A primeira lágrima escorreu entre os dedos dele como uma rachadura num concreto velho. E depois dessa, vieram outras. Até que o pranto tomou conta. Não era escandaloso. Era um choro abafado, pesado, de quem segurou por tempo demais. Lívia continuou ali, imóvel, respeitando aquele momento como quem assiste uma tempestade necessária depois de uma longa seca. Mais tarde, quando ele saiu do escritório, a casa estava escura. Os meninos dormiam. Dona Cida preparava um chá na cozinha e fingiu não notar os olhos inchados do patrão. Eduardo passou reto, subiu as escadas em silêncio e, pela primeira vez em anos, entrou no quarto dos filhos apenas para olhar. Na penumbra, viu Bento agarrado ao ursinho colado com fita e Caetano com a testa encostada na parede, sereno. Parou na porta por alguns minutos, sem pressa. Só então percebeu que ainda havia espaço naquele lar para recomeços, mesmo os mais improváveis. Na manhã seguinte, o céu amanheceu aberto, mas o ar ainda carregava o peso da noite anterior. Lívia encontrou Eduardo na cozinha, algo raro, mexendo distraidamente no açúcar do café com uma expressão mais leve. Os olhos estavam inchados, mas havia uma calma nova no jeito como ele permanecia ali, sem fugir. Os meninos desciam as escadas aos poucos, de mãos dadas, e o silêncio entre os três era diferente. Não era medo, era paz. Lívia havia dormido mal, mas a cabeça estava inquieta por outro motivo. Naquele instante, enquanto observava Bento desenhar um sol torto no guardanapo e Caetano tentar empilhar colherinhas na borda do copo, teve uma ideia. Abriu um sorriso discreto e perguntou, quase como quem testa uma coragem: Cida, tem alguma cesta grande por aí? Umas frutas, um pedaço de queijo, talvez pão? A governanta a olhou com estranhamento, depois entendeu. Você quer levar eles para fora? Só até a beira do riacho. Vi um gramado perto das mangueiras. É seguro. O doutor não costuma gostar que saiam da propriedade principal, mas posso ajudar a montar a cesta. Antes mesmo de pedir permissão, Lívia já estava com tudo preparado. Frutas cortadas, bolo simples, um suco feito com laranja do quintal. Dobrou um lençol velho, amarrou com barbante e transformou em toalha improvisada. Os meninos, ao verem a movimentação, começaram a sorrir sem entender muito. Quando ela disse piquenique, os dois se entreolharam e soltaram um "Sério?", quase mudo. Eduardo apareceu na porta do corredor no momento em que ela já colocava os chapéus nos meninos. "Para onde vocês vão?" Lívia se virou serena. "Um piquenique. Achei que podia fazer bem. Vamos ficar só ali, perto do riacho. Posso garantir que estarão seguros." Ele hesitou. O olhar passou pelos filhos e depois por ela. Aquela ideia parecia absurda num primeiro momento. Ele já havia tentado proteger aquelas crianças de tudo, até da própria infância, mas havia uma confiança silenciosa na forma como Lívia os guiava.
Respirou fundo. Leve um cobertor extra. Às vezes esfria ali perto da água. Ela assentiu. E foi só isso. A caminhada até o gramado foi leve. O riacho fazia um som ritmado, como uma canção antiga. O chão era fofo, forrado de folhas secas. Lívia estendeu a toalha e os meninos se sentaram quase dançando. Caetano arrancou os sapatos para sentir a grama nos pés. Bento correu atrás de uma borboleta por uns bons minutos antes de cair no chão e rir sozinho. Lívia ficou observando os dois. Era a primeira vez que via os irmãos se moverem com tanta espontaneidade. Não havia tensão nos ombros, nem vigilância no olhar. Apenas liberdade. Eles comeram pedaços de bolo com as mãos, dividiram a mesma fatia de goiabada e, em determinado momento, Bento molhou os pés no riacho, rindo de um peixe que escapou entre os dedos. Caetano, deitado ao lado de Lívia, apontou para o céu. "Parece uma baleia", disse, olhando uma nuvem que se movia preguiçosa. "Parece mesmo", ela respondeu sem pressa. Depois de comerem, jogaram pedras no rio, fizeram barquinhos de folhas, empilharam pedrinhas e observaram um ninho de passarinho num galho baixo. O tempo passou sem que ninguém se preocupasse com relógios. Na varanda da casa grande, Eduardo os observava à distância, apoiado no corrimão. O binóculo antigo que costumava usar nas cavalgadas agora servia para vê-los de longe, seguros, soltos, vivos. Por um momento, duvidou da própria decisão de permitir. Mas ao ver Caetano cochilando com a cabeça no colo de Lívia, sentiu algo dentro do peito amolecer ainda mais. Aquela imagem era tudo o que ele tentava reconstruir havia anos e nunca conseguira. Horas depois, já perto do fim da tarde, o vento esfriou. Lívia chamou os meninos e eles voltaram descalços, com os cabelos bagunçados e os olhos cheios de sol. Quando chegaram perto da varanda, Eduardo desceu os degraus devagar. Não disse nada. Apenas abriu os braços e Bento correu até ele. Caetano, mais hesitante, encostou-se na perna dele com um gesto tímido. O pai passou a mão nos cabelos dos dois e olhou para Lívia com um reconhecimento silencioso, como se dissesse: "Eu vi". Mais tarde, os meninos adormeceram rápido, exaustos do dia cheio. Lívia ficou na porta por alguns minutos, observando os dois deitados, o ursinho entre eles. Antes de sair, apagou a luz suavemente e fechou a porta sem barulho. Desceu até a cozinha, onde Dona Cida esquentava água para um chá de camomila. Sentou-se na cadeira de palha e recostou a cabeça. Foram pro mato, voltaram sujos, comeram com a mão e ainda assim dormiram na hora, disse Cida com um sorriso contido. Porque pela primeira vez em muito tempo, eles viveram o dia, respondeu Lívia, quase em sussurro. Eduardo entrou pouco depois, sem fazer alarde. Sentou-se à mesa com as duas. Não pediu café, nem chá. Apenas ficou ali, em silêncio, como se o barulho do riacho ainda corresse dentro dele. Ninguém disse nada. Mas todos sabiam que aquele piquenique não tinha sido apenas uma pausa. Tinha sido um sinal, uma fresta, uma pequena reconciliação com a vida. E ninguém precisava colocar isso em palavras, porque algumas coisas só podem ser ditas no silêncio. Era madrugada quando Eduardo acordou, sem motivo aparente. Sentou-se na cama, olhou para o lado e viu o quarto mergulhado em penumbra. O silêncio da casa era denso, mas pela primeira vez em muito tempo, não doía. O rosto de Bento dormindo no colo de Lívia, lá no campo, voltou à sua memória com nitidez, como uma fotografia gravada na pele. Desceu as escadas sem acender as luzes. Passou pela cozinha, pegou um copo d'água e, sem saber exatamente por quê, parou diante da porta do quarto de hóspedes. Bateu levemente. Não houve resposta. A maçaneta girou com facilidade. A luz do abajur estava acesa, fraca. A cama feita. A janela entreaberta deixava o ar da madrugada circular com leveza. Sobre a escrivaninha havia um caderno velho, de capa gasta, aberto no centro.
Ele se aproximou apenas para fechar, por respeito. Mas uma folha solta escorregou das páginas e caiu no chão. Ao pegá-la, os olhos dele pousaram no topo da página, onde, escrito em letra cursiva, estava "Querido Lucas". Não era uma anotação comum, era uma carta. Ele hesitou por segundos. Depois, como quem tenta decifrar algo maior do que palavras, começou a ler. "Querido Lucas, hoje eles dormiram, e dormiram em paz, um ao lado do outro, como nós, quando ainda cabíamos juntos na rede da vovó. Senti sua falta hoje mais do que em outros dias. Talvez porque vi neles um espelho nosso. 2 meninos tentando entender onde o amor vai parar depois que o chão desaparece. Eu ainda não sei a resposta, mas sinto que o amor não desaparece com o corpo. Ele fica, escondido nos gestos, no cheiro da roupa, na música que toca sem querer na rádio. Eu ainda escrevo para você, mesmo sabendo que não vai ler. Talvez porque de algum jeito ainda espero uma resposta. E talvez ela esteja vindo dos olhos deles." As mãos de Eduardo tremiam levemente. Virou mais algumas páginas e encontrou outras cartas. Cada uma escrita com delicadeza, como conversas interrompidas por um tempo que não volta mais. Havia desenhos também. Uma casa na beira de um rio. 2 irmãos sentados sob uma árvore. Uma mulher com tranças longas, rindo com os braços abertos. Tudo feito com giz de cera e cuidado. Ele fechou o caderno com suavidade e se sentou na cadeira do quarto. Ali ficou por alguns minutos, em silêncio absoluto, com os olhos perdidos no chão de madeira. A imagem da esposa surgiu na mente, misturada à lembrança do enterro, das crianças chorando sem saber o que sentiam, da própria boca trancada por orgulho, por medo, por instinto de sobrevivência. Ele não sabia chorar. Tinha aprendido cedo demais que homem que chora não segura a casa. Mas agora via que, ao segurar a casa, deixou cair os filhos, e quase a si mesmo. Mais tarde, quando o céu começou a clarear, ele deixou o caderno exatamente onde estava. Antes de sair do quarto, lançou um último olhar para o papel onde o nome Lucas estava escrito. E pela primeira vez, sentiu que entendia Lívia de um jeito que não passava por palavras. Naquela manhã, os meninos acordaram com uma leveza diferente. Tomaram café animados, fizeram perguntas, pediram para montar um quebra-cabeça que estava guardado havia meses. Lívia observava tudo com um sorriso discreto. Eduardo apareceu na cozinha com os olhos fundos, mas calmos. Vestia uma camisa clara, diferente das de costume, como se até a roupa dissesse que algo ali dentro havia mudado. Quando os olhares deles se cruzaram, não houve necessidade de explicações. Lívia sabia. Ele tinha lido. Lucas era seu irmão, Eduardo perguntou em voz baixa mais tarde, no final da manhã, enquanto a ajudava a levar as louças até a varanda. Era. Gêmeo. Morreu num rio, quando a gente tinha 12 anos. Ele sabia nadar melhor do que eu. Mas o redemoinho pegou ele de surpresa. Eu vi tudo, fiquei na margem, gritando. Ela fez uma pausa. A única coisa que eu sabia fazer era cantar. Então eu cantei. Até a água parar, até o barulho sumir, até o corpo boiar. E nunca mais parei. Eduardo segurava uma xícara, mas não a levou à boca. Sentia que qualquer movimento brusco podia fazer aquele momento se desfazer. Ficou apenas ouvindo. Meu pai nunca quis que a gente falasse disso. Já passou, ele dizia, mas não passou. A gente só aprendeu a esconder melhor. Eu comecei a escrever cartas, para ele, para o Lucas, porque falar em voz alta doía, e escrever aliviava um pouco. Eduardo passou a mão pelos cabelos, respirou fundo. Eu nunca escrevi para ela. Nunca falei com ela depois. Nunca me despedi de verdade. Ainda pode. Ele olhou para ela com os olhos marejados, mas firmes. Acho que eu tô aprendendo. Lívia sorriu. Não disse nada. Apenas estendeu a mão e tocou de leve a dele, como quem não pressiona, apenas está ali.
Os dedos se entrelaçaram de forma tímida, quase sem querer. Mas ficaram assim por alguns segundos, longos o bastante para fazer o tempo desacelerar. Dentro da casa, os gêmeos corriam pela sala, rindo alto, disputando quem conseguiria pegar o último pedaço de bolo. Do lado de fora, o vento soprava leve, carregando as folhas secas do pomar e empurrando, devagar, tudo aquilo que um dia ficou preso entre o que foi e o que ainda podia ser. A noite caiu devagar, tingindo de dourado os telhados da fazenda. A cozinha ainda cheirava a canela e bolo recém-assado, e os gêmeos, depois de um dia inteiro entre risos e brincadeiras, estavam inquietos para a hora da história. Caetano já segurava o livrinho de capa azul, com os dedos marcando a página preferida. Bento corria em círculos, fingindo ser um avião, até parar ao lado de Lívia e se jogar no sofá com um suspiro exagerado. Eduardo assistia à cena encostado na soleira da porta. Tinha descido para ver se os meninos estavam bem, mas ficara ali parado, como se não quisesse quebrar aquele instante. Era a primeira vez em anos que via os filhos rirem daquele jeito, rirem com o corpo todo. Eles não pareciam crianças que haviam perdido a mãe. Pareciam crianças que voltaram a ser apenas crianças. "Hoje vocês querem que eu leia aqui ou no quarto?" Lívia perguntou, sentando-se no tapete com as pernas cruzadas. "No quarto", responderam os dois ao mesmo tempo. Bento puxou o braço dela. Caetano já subia as escadas, livro em mãos. Ela riu e os acompanhou. Eduardo hesitou. Subir com eles não fazia parte da rotina. Mas naquele momento talvez não existisse mais rotina. Apenas algo novo que surgia com leveza. Lívia sentou-se na cama, no meio dos dois. Apoiou o livro nos joelhos e começou a ler. A voz era baixa, ritmada, como quem embala um tempo que não tem pressa. Os meninos se ajeitaram, um de cada lado, encostados nela. Conforme a história avançava, as pálpebras deles foram pesando. Bento foi o primeiro a fechar os olhos. Caetano resistiu um pouco mais, mas não por causa do medo. Era como se ele quisesse aproveitar até o último segundo daquele momento. Eduardo entrou no quarto já na metade da leitura. Sentou-se em silêncio na poltrona ao lado e ficou observando, não apenas os filhos, mas também Lívia. A expressão dela, a forma como pronunciava cada palavra com intenção, o modo como acariciava os cabelos dos meninos com uma mão, enquanto segurava o livro com a outra. Era tão diferente de tudo que ele conhecia e, ao mesmo tempo, tão familiar que doía. Quando o livro terminou, ela fechou devagar. Ficou mais alguns minutos em silêncio, olhando os meninos dormirem. Depois se levantou devagar para não acordá-los. Eduardo também se levantou. Ela apagou a luz do abajur e, no escuro, os dois saíram juntos do quarto, fechando a porta com cuidado. No corredor, caminharam lado a lado, em silêncio. O ar da noite era mais frio. Chegando à sala, Lívia ia se despedir, mas Eduardo a chamou com um gesto leve. "Fica mais um pouco?" Ela hesitou por um instante, depois assentiu. Sentaram-se no alpendre, os dois de frente para a escuridão do campo. A lua estava alta, a brisa dançava entre as árvores e o barulho dos grilos preenchia as pausas que nenhuma palavra preenchia. "Obrigado por ler para eles. Por tudo", ele disse, depois de alguns minutos. "Eu não sabia mais o que era ver aqueles dois dormirem assim, sem grito, sem terror. Eu só tô ficando", respondeu ela com um sorriso curto. "Você é quem está voltando." Eduardo olhou para ela com um brilho novo no olhar. Não era só gratidão, era surpresa. Era um tipo de admiração que se transforma em outra coisa quando o silêncio fica confortável demais entre duas pessoas. "É estranho. Eu não te conheço há tanto tempo, mas parece que conhece os meus filhos melhor do que eu. Eu só escuto o que eles ainda não sabem dizer." Ele riu baixo. A cabeça tombou para o lado. Os olhos pousaram nela com firmeza. "E você? Quem escuta você?" Lívia respirou fundo. Não desviou o olhar. "Eu escrevo para o Lucas."
Ele escuta, do jeito dele. Eduardo ficou quieto, depois se aproximou um pouco, apoiando os cotovelos nos joelhos. Eu nunca imaginei que fosse gostar tanto de ver alguém aqui nessa casa. Eu tinha medo que tudo isso virasse uma prisão eterna de lembrança. Mas agora, parece lar outra vez. Ela não respondeu. Apenas o olhou. Aquilo bastava. Ele se inclinou um pouco mais, devagar, como quem respeita o tempo do outro. Ela não recuou. O beijo aconteceu sem anúncio, sem impulso. Foi leve, calmo e interrompido pelo próprio silêncio. Quando os lábios se afastaram, os olhos permaneceram próximos. Não disseram nada, não havia pressa, não havia definição. Só uma certeza que se formava devagar, do tipo que não precisa ser dita para existir. Ele segurou a mão dela. Ela aceitou sem pensar. E ficaram ali, juntos, enquanto a noite se estendia com uma tranquilidade rara, como se estivessem pela primeira vez exatamente onde deveriam estar. 2 meses se passaram desde a noite em que Eduardo ficou para o beijo. A casa, antes silenciosa por dentro e barulhenta por fora, parecia ter invertido os papéis. Agora, o som das gargalhadas dos gêmeos preenchia os corredores, enquanto a paz voltava a habitar os gestos mais simples. O portão de ferro seguia o mesmo, os cômodos também, mas havia algo invisível e poderoso que havia mudado de lugar. As dores continuavam lá, mas pareciam ter tirado os sapatos ao entrar. Naquela manhã, o cheiro de bolo de fubá escapava da cozinha e se espalhava até os fundos da casa. Lívia estava na varanda, com um lápis atrás da orelha e um caderno aberto sobre o colo. Escrevia mais uma carta para Lucas, mas agora com menos peso. Não porque tivesse superado, mas porque tinha com quem dividir os dias. Os gêmeos corriam pelo pomar, tentando alcançar as galinhas que insistiam em fugir deles. Caetano gritava instruções como se comandasse uma operação militar, e Bento imitava o som de uma sirene com uma folha enrolada como megafone. Dona Cida assistia à cena com as mãos na cintura e um pano de prato jogado no ombro. Estava mais falante, mais leve. Soltara até uma gargalhada alta na semana anterior, algo que ninguém lembrava de ouvir desde antes do acidente. Eduardo apareceu com uma cesta de frutas colhida do pomar, vestindo camisa xadrez, chinelo e um sorriso calmo. Aproximou-se de Lívia por trás, deixou a cesta ao lado do banco e beijou o alto da cabeça dela com naturalidade. Ela fechou o caderno, mas não com pressa. Estava tudo bem em parar ali. Ele sentou-se ao lado, passou o braço por trás dela e ficou observando os filhos. Um deles caiu na terra e levantou coberto de pó, sem chorar. O outro riu tanto que caiu também, só para igualar. Eles dormiram direto a semana inteira, Eduardo disse, com a voz quase num sussurro. Ontem Bento me pediu para ensinar ele a andar a cavalo. E Caetano quer fazer uma horta. Uma horta. Você acredita? Acredito, Lívia respondeu sorrindo. Eles só precisavam sentir que o mundo não era um lugar perigoso o tempo todo. Ele a sentiu. Os olhos estavam calmos, mas ainda fundos, como quem sabia o caminho de volta. Mas não queria esquecer de onde veio. Observou o rosto de Lívia por alguns segundos. Eu sei que quando você chegou aqui, não planejava ficar. Eu vim só para ajudar. Ela respondeu, olhando para as crianças. Mas às vezes a gente ajuda tanto alguém que esquece de ir embora. Ele se aproximou mais. As mãos se tocaram, os dedos se entrelaçaram devagar. Eu não quero que você vá, nem os meninos. A casa é outra com você aqui. Eu sou outro. Não quero construir nada por obrigação. Só quero continuar. Isso, eu também. Os olhos se encontraram. Não havia promessas solenes, apenas verdade. Lívia sabia que amor não era conserto. Era convivência, cuidado, escuta. E era exatamente isso que existia entre eles. Nada de flores espalhadas no chão ou discursos ensaiados. Apenas a tranquilidade de estar onde se é bem-vindo,
Lá dentro, a sala agora tinha desenhos espalhados pelas paredes. Um cavalete novo no canto mostrava que Caetano havia começado a pintar. O caderno de Bento estava cheio de histórias inventadas, com monstros engraçados e heróis de capa feita com cortina. Os dois haviam voltado a dormir no mesmo quarto, como antes do acidente. Mas agora dormiam por escolha, não por medo. Dona Cida passava o café rindo sozinha de um bilhete que Bento deixara na porta da geladeira. Favor não acordar a galinha da tarde. Ninguém entendeu direito, mas ela deixou o papel ali como se fosse uma obra de arte. A casa, antes feita de paredes e ausências, agora respirava pelos detalhes. Naquela tarde, decidiram fazer um lanche no jardim. Nada grandioso. Um monte de frutas, pães cortados e chá. Os meninos montaram uma barraca com lençóis entre duas árvores. E Eduardo deitou no chão fingindo que era refém de piratas. Lívia ria alto, jogando travesseiros no meio da grama como se fosse criança também. E era por algumas horas. Aquela família nova, feita de cacos reconstruídos, descobria como criar novas memórias sem apagar as antigas. Enquanto o sol descia atrás das colinas, Caetano se aproximou de Lívia com um pedaço de papel dobrado. Escrevi uma coisa, disse tímido. Ela abriu o bilhete. Estava escrito com letra tremida. Você é tipo a mãe que ficou. Lívia sentiu os olhos se encherem d'água. Ajoelhou-se, abraçou o menino e não disse nada. O silêncio entre eles foi mais forte que qualquer resposta. Eduardo observou de longe, o coração quente. Mais tarde, quando todos entraram para tomar banho e jantar, o céu já estava escuro. Mas a casa, pela primeira vez em muito tempo, parecia cheia de luz. Cada canto tinha vida. Cada som era bem-vindo. Não havia mais gritos no meio da noite, nem portas batendo, nem passos contidos. Só uma casa viva. Uma casa que finalmente voltava a respirar. E naquele respiro cabia tudo o que ainda viria. Porque agora ninguém mais ali dormia com medo de acordar sozinho. Se essa história tocou o seu coração, como tocou o nosso, inscreva-se no canal para não perder as próximas. Tem muita emoção e recomeço esperando por você por aqui.